Realmente achei que estava gravando e não estava. Bom, então, aqui a gente tem um resumo em relação às leis aí de Raoult e a lei de Van Hoff que regem essas propriedades coligativas, tanto para a solução molecular quanto para a solução iônica, tá? E aí agora a gente vai trabalhar alguns exercícios. Pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado. Por favor, desligue. Tá. Então, o primeiro exercício que a gente vai trabalhar é esse daqui. Sabendo que a 25 graus a pressão máxima de vapor da água é 23,76 milímetros de mercúrio, qual que é a pressão máxima de vapor desse solvente, na mesma temperatura, em uma solução aquosa diluída de ureia? Bom, ele deu que a fração em quantidade de matéria de ureia é 0,033. Isso aqui, pessoal, é porque quando a gente fala na tonoscopia, ela pode ser relacionada tanto com a molaridade quanto com a fração em quantidade de matéria, tá? Então, quando a gente estudou as concentrações lá atrás, a gente viu que também podia estar relacionado com fração, também podia ser achado em fração, em mol. Então, ele deu. Só que aqui a única coisa que está acontecendo é que a gente está trocando a molaridade pela fração em quantidade de matéria. Então, os dados do exercício que ele deu para a gente foi a pressão zero, a pressão do solvente sozinho, de vapor da água, é 23,76 milímetros de mercúrio. E ele quer saber a pressão máxima de vapor. E deu que a fração em quantidade de matéria é 0,033. Então, aqui a gente vai estar usando 23,76. A gente vai usar essa formulinha, né, que é P0 menos pressão máxima de vapor. E vai ser igual isso ao P0 vezes a fração molar. Então, quando a gente tem fração molar, a formulinha é um pouquinho diferente da outra, tá? Mas não tem muito segredo. Então, a gente só substitui os valores que a gente tem, multiplica isso daqui, depois subtrai do 23,76 e a gente chega, então, que a pressão máxima de vapor desse solvente é 22,98 milímetros de mercúrio. Então, o que aconteceu aqui? A pressão máxima de vapor da água sozinha, da água pura, era 23,76. Quando eu coloco uma solução aquosa diluída de ureia, na mesma temperatura, a pressão diminui. Então, isso é justamente o efeito tonoscópico agindo aqui, tá? Porque a gente tem um soluto dissolvido ali nessa água, certo? Que vai fazer com que diminua a pressão máxima de vapor desse solvente. Certo, pessoal? Estão me acompanhando? Alguma dúvida? Não. Podem ir interrompendo, tá? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida. Bom, o próximo exercício é em relação à tonoscopia também. A gente vai observar isso. Só que aqui agora relacionando com a molaridade. Então, o que ele diz? Que a pressão máxima de vapor da água a 100 graus é 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão aqui de 1 atm. Qual que é a pressão máxima de vapor d'água quando 270 gramas desse solvente formam uma solução molecular com 30 gramas de um soluto, cuja massa molar é 152 gramas por mol? Então, observe que aqui ele deu várias informações para a gente, tá? E ele deu aqui que a constante tonoscópica é 0,018 gramas por mol. Então, vamos lá. Ele deu a pressão do solvente puro, que é o P0, 760 milímetros. Ele deu a massa do soluto, que é 30 gramas. A massa molar do soluto, que é 152 gramas por mol. A massa do solvente, que é a água, 270 gramas. E a constante. Então, a gente vai lá pegar a equação que a gente tem que utilizar, que no caso aqui é P0, que é a pressão do solvente puro, menos a pressão máxima do solvente,
dividido por P0 é igual a constante vezes a molalidade. Só que a molalidade, a gente viu que a fórmula dela é essa aqui. 1000 vezes M1, EMA1 vezes M2. Tá? Então, vocês verem, pessoal, que o principal aqui é identificar o que o exercício está te dando e o que ele quer. Então, aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa para fazer isso. Então, vamos lá, a gente só vai substituir. Mas o exercício não me dá a fórmula, eu tenho que decorar a fórmula, e decorar a fórmula é complicado. Então, Lucas, para conseguir lembrar das fórmulas, o segredo é fazer exercício, tá? Então, enquanto você está estudando em casa, você tem a oportunidade de consultar o livro e trabalhar a fórmula, certo? Aí, à medida que você vai fazendo os exercícios, é involuntário, você vai memorizar. Até porque uma é muito parecida com a outra. Então, aquela tabelinha que eu coloquei lá no começo, ela é uma boa para ajudar vocês a memorizar, tá? Lá na primeira aula. Então, porque tem a relação de todas juntinho. Então, você vê tudo que é igual nelas e você vai ver que a maioria só vai mudar a constante, o tipo de constante. Então, não tem tanta diferença assim entre uma e outra, tá? A molalidade precisa saber a fórmula. Mas isso aí a gente já trabalhou nos capítulos anteriores, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer é substituir a pressão que a gente tem máxima de vapor da água, que é 760. Pressão máxima de vapor, quando está na solução, é o que eu quero saber. E vou dividir pela pressão de vapor da água de novo. Igual a constante que ele me deu, 0,018 kg por mol. Pessoal, e é imprescindível que vocês escrevam as unidades, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que tem, igual aqui, ele deu algumas coisas em quilogramas, outras em gramas. Então, para vocês não se confundirem, coloquem as unidades, tá? Para vocês não se perderem. Então, vamos lá. Aqui tem 0,18 quilogramas por mol, vezes o 1000, tá? Que é o que vai estar usando aí para regularizar essa unidade, vezes 30 gramas, que é o que ele me deu do soluto, a massa, 152 gramas por mol, vezes 270 quilogramas desse solvente. Então, ó, eu estou cortando grama daqui, um grama daqui, quilograma daqui e mol com mol, tá? Isso vai me dar, então, essa divisão aqui de 540 sobre 41.040. E fazendo as adaptações aqui, ou seja, a gente vai ter que multiplicar, passar isso aqui multiplicando, a gente chega, então, numa pressão aí de 750 milímetros de mercúrio, tá? Então, a pressão máxima de vapor da água é 750 milímetros de mercúrio. Então, mesma coisa do exercício anterior. A propriedade que a gente está observando aqui é a mesma, ou seja, a pressão máxima de vapor da água a 100 graus é 760. Quando eu coloco um soluto dentro dessa água, o que eu estou provocando é uma diminuição da pressão máxima de vapor. Então, a gente vê que de 760, ela passa a ser agora 750, tá? Isso faz com que eu precise, para atingir a temperatura de ebulição, uma maior temperatura para atingir o ponto de ebulição, tá? Porque vai ser mais difícil atingir essa pressão aqui. Certo, pessoal? Certo. Tá me acompanhando? Tô vendo que tem câmeras desligadas, tá? Vocês acham que eu não tô vendo vocês, mas eu tô vendo. A Gabriela tá aí fazendo checagem de presença. Então, quem tiver com a câmera desligada não tem presença. Nesse outro exercício, a gente já vai trabalhar uma outra propriedade, tá? Então,
esse caso aqui a gente vai trabalhar a crioscopia, que é em relação à temperatura de congelamento. Então, uma solução ela é preparada pela dissolução de 1 grama de etileno glicol, C2H6O2, em 200 gramas de água. Então, ele me deu a massa do soluto e a massa do solvente. Sabendo que a constante criométrica da água é 1,86 graus Celsius vezes quilograma por mol, então ele me deu a constante criométrica, e que a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, então a temperatura dela pura é 0 graus Celsius. Então a temperatura de congelamento do solvente na solução é. Então aqui, pessoal, entendam que sempre nos exercícios ele está perguntando ou a pressão do solvente na solução, ou a temperatura do solvente na solução, e nunca a temperatura da solução ou a pressão da solução, tá? Que não existe isso. Quando a gente fala em propriedade coligativa, você está avaliando somente o solvente. Então, você está avaliando a influência do soluto quando ele é adicionado nesse solvente, tá? Mas o que a gente avalia é o solvente em si. Bom, então a gente vai utilizar a formulinha da crioscopia. O que é a fórmula da crioscopia? É a variação das temperaturas de congelamento, ou seja, a temperatura de congelamento da água pura menos a temperatura de congelamento da água na solução é igual a constante crioscópica vezes molalidade. Viu, Lucas? Nesse caso aqui, ó, a fórmula é muito parecida, só que agora eu estou falando de temperatura de congelamento e não mais de pressão máxima de vapor. Mas, de novo, tem uma constante multiplicando a molalidade. Então, a fórmula é muito parecida, tá? E aí ele deu pra gente aqui já a massa molar desse soluto. Se ele não desse, era simplesmente calcular pela tabela periódica, tá, pessoal? Somar as massas de todos os átomos aqui. Então, vamos lá. Temos M1, que é 1 grama, massa do soluto, massa molar, temos a massa do solvente, temos a constante e temos a temperatura de congelamento da água pura. Então, vamos jogar isso na fórmula. 0 graus, menos a temperatura que eu quero achar, é igual a constante, vezes a molalidade, certo? Então, aqui, a gente, de novo, vai simplesmente fazer as continhas, né? Prestar atenção nas unidades. Então, aqui todo mundo se cancela. Por isso que a gente já coloca esse 1000 aqui, porque isso faz com que já praticamente todo mundo cancele. E aí a gente chega, então, que menos a temperatura de congelamento, porque aqui está diminuindo, é igual a 18,6 dividido por 124. Isso vai dar, então, 0,15 graus Celsius, só que como eu tenho esse sinal negativo aqui, a temperatura de congelamento é menos 0,15 graus Celsius. Então, o que a gente observa nesse efeito crioscópico? Que a temperatura da água pura, a temperatura de congelamento da água pura, é 0 graus Celsius quando ela está pura. Quando eu adiciono um soluto lá dentro, essa temperatura é menor. Então, o efeito crioscópico é justamente isso, um abaixamento da temperatura do ponto de congelamento, tá? Então, a gente teria aqui um valor de menos 0,15 graus Celsius. Agora, o último exercício, o tempo está quase no fim. Em relação à pressão osmótica. Então, ele pergunta qual que é a pressão osmótica de uma solução de sacarose na qual estão dissolvidos 34,2 gramas desse soluto em meio litro de água a 27 graus. E deu a massa molar da sacarose. Então, como ela é um composto molecular, a gente vai aplicar essa equação aqui, que lembra a equação de Clapeyron, que é a equação dos gases. Só que eu substituo a pressão comum pela pressão osmótica. Por isso que fica esse π é igual a molaridade. O que é molaridade? Mol por litro, tá? Vezes R vezes T. Então, vamos lá. A gente tem a massa do soluto que ele me deu, que é a massa da sacarose, 34,2 gramas. Massa molar ele me deu, volume ele me deu,
Esse R é a mesma constante geral dos gases que a gente já utilizava, 0,082. E a temperatura agora tem que ter um cuidado, porque ela vai ter que vir em Kelvin, porque o R é em Kelvin, tá? Então, para transformar, a gente sempre aumenta 273 a partir da temperatura em graus Celsius. Então, a gente tem aqui os 300 Kelvin. Bom, então aqui, primeiro, a gente precisa achar a molaridade. Então, aqui no caso, é M1 sobre a massa molar vezes o volume. Então, 34,2 gramas dividido por 342 gramas por mol vezes meio litro. E vou chegar aqui na concentração, na molaridade de 0,2 mols por litro, tá? E depois disso, então, eu aplico esse valor que eu achei dentro da formulinha, que é o π, que é a pressão osmótica, igual a molaridade vezes R vezes T. E aí é simplesmente substituir os valores de molaridade, do R e do T, e acho o valor de π, 4,92. Então, aqui no caso, a gente não está nem comparando a pressão, tipo, abaixamento ou não da pressão. A gente só está calculando mesmo qual que é a pressão osmótica, tá? Ou seja, qual que é a barreira necessária, como se fosse a força necessária para a gente impedir que haja fluxo aí de solvente através de uma membrana semipermeável, tá? Então, a pressão osmótica é basicamente isso. Pessoal, tem mais um outro exercício aqui, mas eu acho que não vai dar tempo por causa do nosso tempo aqui no Zoom e porque vocês têm a próxima aula, tá? Conforme for, eu faço ele com vocês na próxima aula. Acho que falta só mais esse, que é quando a gente trabalha com substância iônica, que é um pouquinho diferente, mas o que está mudando? Ele está pedindo, é o mesmo caso do primeiro exercício que a gente fez, de tonoscopia. Só que aqui agora, a gente precisa do fator de correção, que é o Izinho, tá? Então, a única coisa que vai mudar na fórmula vai ser isso. Eu tinha colocado alguns outros aqui para a gente fazer, mas enfim, tá? Como resumo, pessoal, no geral a gente tem o seguinte: quanto maior a quantidade de soluto não volátil, menor a pressão de vapor, maior a pressão osmótica, menor a temperatura de congelamento e maior a temperatura de ebulição. Tá? Um resumo bem sucinto mesmo seria em relação a isso. De novo, vou deixar aqui as atividades que vocês precisam fazer, tá? Eu já tinha falado na aula de ontem, da página 65 e 66, e as propostas de 66 a 68. Eu já conversei com a Gabriela em relação a esse módulo 4, tá? Porque o prazo dele já passou, mas como a gente ainda não tinha trabalhado, ela vai verificar esse módulo 4 quando for verificar o 5, tá? Então, podem ficar tranquilos quanto a esse prazo aí, que realmente não tinha como vocês fazerem sem a gente ter visto esse conteúdo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Deu para dar uma clareada em relação à aula de ontem? Sim. Pessoal, agora vocês podem falar comigo. Deu para entender como que a gente aplica todos aqueles conceitos, todas aquelas fórmulas que a gente viu ontem? Acho que sim, né? Ou não. Pessoal, vocês precisam me dar um feedback. Porque Olha, da minha parte eu vou tentar fazer. Aí eu te falo, vou tentar fazer, mas tipo assim, tá, deu uma clareada e acho que vai dar certo, mas eu vou tentar fazer e depois eu te falo. Tá. Inclusive, como eu gravei essa aula, se vocês quiserem eu envio pelo SAS Conecta, porque aí vocês podem rever esses exercícios, como que foi feito,
E aí talvez isso ajude aí também na hora de resolver os próximos. Pode ser? Manda lá Em nome mesmo. de Jesus, se puder, eu agradeço. Tá? Porque aí eu mando e aí ajuda vocês. E se tiverem dúvida, pessoal, vocês precisam me procurar. Porque senão a gente vai andando com conteúdo, e se vocês não estiverem absorvendo, não adianta. Tá? Então, nesse momento que a gente está distante, é fundamental que vocês me deem esse feedback. Como é que tá? Se tá captando as informações? Porque não adianta a gente ficar aqui dando aula, se vocês não estiverem absorvendo isso, tá? Bom, então por hoje era isso. A gente fecha esse módulo 4 aí, com esses exercícios. E aí, na semana que vem, a gente continua. Eu vou enviar as aulas gravadas na segunda-feira, e na quarta e na quinta a gente tem aula por aqui. Certo? Antes disso, se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem pelo SAS Conecta. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau.